Meus irmãos, o evangelho deste domingo tem duas partes bem nítidas. Vamos ler o prólogo, o início do evangelho de Lucas, e depois vamos pular para o capítulo 4. E vamos tratar do início da vida pública de Jesus, da sua vida apostólica. No prólogo, convém destacar algumas coisas. Por exemplo, que o evangelista Lucas, ele não é fonte primária, ele não conheceu Jesus. Então ele está muito próximo de nós, porque o conhecimento de Jesus vem através do testemunho de outras pessoas. E depois, esse evangelho não foi escrito para converter, mas para convertidos. Ele diz que a finalidade é reforçar a fé, por fundamento sólido para a fé. E outra coisa que ele salienta é que se trata de acontecimentos, fatos que ele narra, que estão historicamente bem ordenados. Então, ele não vai tratar de mitos, não vai tratar de visões, não é ficção o seu evangelho. Ele dedica a sua obra, que é bom que se diga que o Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas era uma única obra. Aliás, ele começa com essa mesma dedicatória ao livro dos Atos. É bom que se diga também que ele se dedica a um tal de Teófilo, que nós não sabemos se é realmente um personagem histórico, uma pessoa viva que viveu naquela época, ou se é um nome simbólico, porque a palavra Teófilo significa amigo de Deus e pode significar todo aquele que abraçou o Evangelho. Mas alguns pesquisadores que foram vasculhar sobre pessoas com este nome, que poderiam ser próximas de Lucas, ventilaram a hipótese de que se trata do terceiro filho do sumo sacerdote Anás, que se converteu e que era muito rico, e ele então teria financiado esta obra de Lucas. Diferentemente dos outros evangelistas, Marcos e Mateus, que fazem essa visita de Jesus para a sinagoga da sua pátria de Nazaré da Galileia, ocorrer mais ou menos no meio da sua atividade apostólica, Lucas faz com que ela seja o início da vida apostólica. E ele então faz com que Jesus vá então para a Galileia, um lugar desprezível, que é um lugar caipira, região agrícola, mas que tinha uma expectativa muito grande sobre Jesus, porque a fama de Jesus já tinha chegado até lá. Eles esperavam que Jesus fizesse grandes sinais, que desse grandes ensinamentos, e que fosse o Messias ao modo do Messias que vai restaurar a glória do Israel na época de Salomão, de Davi. Ele diz que, como era costume, Jesus aos sábados ia na sinagoga. Aparece 4 vezes no Evangelho de Lucas, Jesus indo na sinagoga, mas não para participar da liturgia propriamente dita. Ele vai na sinagoga para ensinar. E as 4 vezes ele se envolve em conflitos, como no caso de hoje que nós vamos ver. Lá, chegando, ele se levanta para ler o livro do profeta Isaías. Você sabe que a liturgia judaica da sinagoga na época era como nossa hoje em dia, tinha um ciclo trienal de leituras. Eles liam toda a Torá nesses 3 anos, na íntegra, e que tinha eles começavam cantando o Salmo 62, um salmo de confiança, e depois eles faziam 2 leituras, uma leitura tirada da Torá e uma leitura tirada dos profetas. A Bíblia hebraica, naturalmente, não tem o Novo Testamento, e eles dividem a Bíblia hebraica em 2 partes, a lei e os profetas, a lei e a Torá. E não pense, quando fala livro, não pense que é um livro como os nossos, encadernado, tipo códice. O livro deles é o rolo. Então Jesus abriu o rolo. É importante pensarmos que o emprego aqui é teológico da palavra abrir. Está denotando que é Jesus que faz o verdadeiro ensinamento e que dá sentido à lei.
Jesus vai fazer 3 transgressões. A primeira é que ele não vai ler a leitura proposta para o dia, pois ele vai procurar uma leitura que lhe interessa. Depois ele vai ler esse texto do profeta Isaías, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. E ele vai interromper a leitura num versículo que vai falar para o dia da vingança do Senhor. Então veja, a segunda transgressão é que ele omite esse versículo. E a terceira transgressão é que ele vai aplicar esse versículo a ele. Você sabe que esse versículo aqui do capítulo 61 do Isaías é do livro da Consolação de Isaías. E ele falava de um profeta consolador que teve a missão de fortalecer o povo que quis voltar durante o edito de Ciro para a cidade de Jerusalém. E imagine só, muitos judeus estavam bem estabelecidos lá na Babilônia, em outros lugares da diáspora. A minoria que voltou para Jerusalém. E foi uma grande decepção, porque lá eles encontraram uma cidade arrasada, outros povos já tinham ocupado as terras dele, então eles não tinham nem como sobreviver. E esse profeta teve essa incumbência de motivar o povo para resistir naquela situação muito difícil e reconstruir novamente a capital e o templo de Jerusalém. Vamos ler na íntegra o texto que Jesus aplica a si mesmo? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está se referindo ao batismo, porque esse episódio ocorre depois do batismo. No batismo, Jesus ficou pleno do Espírito, porque ele me consagrou com a unção. É preciso lembrar que a palavra unção no hebraico é a mesma palavra para Messias. Então Jesus está se apresentando como Messias, com a finalidade de anunciar a boa nova aos pobres, para enviar-lhe a proclamação da libertação, aos cativos a libertação, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos. Já no Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, existia uma frase que diz assim, que não haja entre vós necessitados. Então a finalidade de Jesus é justamente eliminar a miséria do meio do povo. E aliás, se você ler o livro dos Atos, eles vão causar grande admiração no povo, porque lá está escrito, entre eles não havia nenhum necessitado. Então a prioridade do cristianismo vai ser justamente cuidar dos pobres para que não haja necessitado. Depois Jesus Cristo no final vai fazer, para proclamar o ano da graça do Senhor, ano jubilar. No livro do Levítico tem um longo capítulo falando do jubileu, que depois de um período de 7 anos, a terra devia ser reservada aos pobres para que cultivasse a terra. Depois de um período mais longo, a terra devia voltar ao antigo proprietário. Isso é um mecanismo que existia na Torá para que as pessoas não perdessem a posse da terra. Nós não sabemos se historicamente essa lei ficou só no papel ou se ela foi empregada. Mas aqui Jesus Cristo está dizendo que ele vai pôr em prática essa lei do jubileu. Aí Jesus Cristo para aqui e não vai ler o versículo que apresenta um Deus vingador, como o dia da ira, o dia da vingança de Javé. Se você pegar o livro do Isaías, capítulo 61, você pode ver que ele parou aqui a leitura. E isso vai causar uma grande revolta nos seus ouvintes. Uma pena que o liturgista, ele cortou aqui o texto, e nós não chega até lá. O texto que é proposto para a liturgia praticamente vai apresentar Jesus fechando o livro, entregando ao ajudante e sentado e começando a explicar essa escritura, né? Mas eu já adianto para vocês que eles vão ficar furiosos com Jesus e eles vão querer linchar Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo não correspondeu de forma alguma às expectativas do Messias que eles tinham na cabeça. Entendeu? E esse tema vai voltar no outro domingo,
por hoje, é importante que nós prestemos atenção que Jesus começa a sua missão, direcionando a sua mensagem como uma mensagem de libertação, mas não uma mensagem revolucionária no sentido de mudar o sistema político para colocar outro, às vezes até pior, mas de levar o homem à conversão. O projeto de Jesus é de dentro para fora do homem, não é um projeto exterior do homem. Mas isso tudo só vai se esclarecendo quando lermos outras passagens do Evangelho. Amém.